outros que são profissionais. Por exemplo, o clima que foi mantido até a entrada do Lula no poder, para mim, tinha uma mão operacional. Aquilo não era só o histerismo de pessoas, não. Aquilo tinha uma máquina. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Mal que você está fazendo. Olha, acontece o seguinte, você está dando um exemplo, eu acho que esse exemplo claro, o exemplo real, etc., pode ser uma pessoa em si. Mas que, quando, por exemplo, você vai para a Europa, você nota, uma das coisas que eu noto muito na Europa são as máquinas russas, são muito parecidas com isso, com a criação dessas notícias. Ou seja, você tem uma reação interessante, por exemplo, a reação dos agricultores na Europa. Mas você, a uma certa altura, você percebe que há certas coisas ali que são manipuladas por uma propaganda. E são manipuladas para uma formulação. Por exemplo, veja bem, Paulo, já que você levantou isso, deixa só fazer uma análise psicológica. Você tem as pessoas fartas do Alexandre de Moraes, as pessoas fartas do Lula, da ditadura que eles estão fazendo aqui. Aí depois você tem a sessão, todo o trabalho que vocês fizeram nos Estados Unidos e depois a sessão que teve, creio que até agora a primeira parte, não sei quantos, no Congresso americano. Se você for pedir para uma pessoa bem informada que explique o que aconteceu no Congresso americano, ela já vai ter uma certa dificuldade, porque ela não conhece a política americana, ela não sabe como é que funciona um subcomitê, um comitê da Câmara dos Representantes. Tanto é, Paulo, que as televisões aqui puderam mentir e dizer que quando vocês estavam do lado de fora, que é um lugar consagradíssimo para fazer uma entrevista coletiva, eles foram capazes, nessa mídia dita oficial, foram capazes de mentir. Esses aqui foram empurrados lá para fora e tiveram que ir para o jardim. Foi o House Triangle, o lugar mais disputado para você dar uma coletiva de imprensa, onde os presidentes da casa dão entrevista, porque é lindo, né? É muito bonito, o Capitólio no fundo e tal. Lugar mais disputado. Tiveram que fazer uma coletiva de imprensa na rua. Eu falo, pô... Houve uma pessoa que me diz assim, puxa, mas esse sujeito que disse isso esqueceu que o primeiro-ministro inglês ele dá sempre a sua entrevista em frente a Downing Street na rua. Claro, óbvio, né? Na rua, exato. Bom, mas deixa-me só terminar esse raciocínio, que é o seguinte, o lado psicológico. Então a pessoa ouve, nossa, agora já estão pedindo que Alexandre de Moraes seja cancelado o visto dele, não sei o que, taratata. Bom, mas isso é verdade. Não, eu sei que é verdade, mas veja bem, isso tudo é verdade, mas ele tem uma ideia confusa do que está acontecendo. Se houver um tipo malicioso que diga o seguinte, senador dos Estados Unidos já baixou no Brasil para prender Alexandre de Moraes, a pessoa tem uma predisposição psicológica para acreditar. Não sei se... Então, por isso eu acho que os que lançam essas notícias são profissionais da manipulação. São profissionais políticos da manipulação. Ou seja, nem todos estarão no mesmo nível. Um poderá estar no nível de dizer o seguinte, eu estou precisando movimentar aqui o meu canal, então vou dar aqui aquela mentirinha, assim, só para agitar a galera, como disse esse aí. Isso aí é uma coisa. Agora, há outros que são profissionais. Por exemplo, o clima que foi mantido até a entrada do Lula no poder, para mim, tinha uma mão operacional. Aquilo não era só
aquilo não era só o histerismo de pessoas, não. Aquilo tinha uma máquina. Não foi você que disse, se não for verdade o que eu estou dizendo, você me desminta. Mas não foi você que disse que terminaram toda aquela coisa do Trump, aquele pessoal que não desapareceu todo e tirou tudo das redes sociais, o que eles diziam, o que eles não sei o quê, o que vai acontecer tal coisa, etc. Por que é que eles saíram? Aqui nos Estados Unidos tinha o fenômeno do QAnon, né? Exato. Pessoas que diziam a todo momento que o Trump estava fazendo... até o Alan caiu no QAnon, né? Famosamente. O Alan caiu no... recebi aquele tweet dele que ficou famoso, recebi uma informação muito boa, muito quente, o Trump está tendo que deixar isso acontecer para depois desvendar. Não me lembro exatamente, não quero ser leviano aqui de não citar o tweet dele de forma precisa, mas ele caiu numa fonte QAnon ligada ao governo, porque tinha gente dentro do governo que estava sendo abastecido por essas notícias falsas. Então, sem dúvida nenhuma, seu Sepúlveda, eu acho que o ponto que você faz de que isso é utilizado como instrumento, a gente chama isso de guerra de quinta geração, né? É um nome bonito. Exato. Instrumentos de guerra de quinta geração. Eu tenho um módulo inteiro no meu curso Fim da América sobre este ponto, sobre como é feita a guerra de quinta geração. Inclusive, eu entrevisto, como um dos professores convidados do curso, o professor Sean McFate, que é consultor da CIA e do Pentágono, justamente nisso, né? Ele tem um livro que recomendo sempre para as pessoas, se chama The New Rules of War, onde ele diz que as nações, hoje em dia, elas não estão mais em guerra ou não em guerra, elas estão em estado de guerra o tempo inteiro, só que a guerra acontece por outros meios. Inclusive, e a gente não vai poder falar aqui sobre isso, inclusive através de manipulação dos sistemas eleitorais. Mas o professor Sean McFate, Dr. Sean McFate, porque ele é PhD, explica isso numa das aulas do curso. Mas tem toda a razão. Cada vez você tem mais isso, tem mais essas manipulações. E isso é uma coisa visível. Mas eu acho, seu Sepúlveda, que tem isso, mas tem essa galera que quer agitar, e tem a turma do Pix também, né? Não tem nada de errado em pedir Pix, eu só não peço Pix porque senão o Alexandre bloqueia. Que eu digo que tem uma turma que gera conteúdo falso para gerar agitação e com isso arrecadar Pix, né? Sensacional. Mas isso, Paulo, nós temos aqui 3 coisas. Há muitos livros sobre guerra psicológica revolucionária. Há muitos. Há décadas atrás. Ou seja, como se faz uma guerra psicológica revolucionária. Segundo, veja, por exemplo, todas essas operações que estão querendo fazer a propósito do Rio Grande do Sul, por exemplo, como é que foi montada a operação para levar para o Congresso esse PL? Desengavetaram o PL porque está gravíssimo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, estão mentindo, foi criada uma operação. Bom, mas eu digo, então existe isso, é a guerra psicológica revolucionária. Mas existe uma coisa, Paulo, que ninguém pode esquecer, que é a coisa mais comum. Vá a uma aldeia na Europa, o boato, a história que contam, não, aquele fulano, ele tinha não sei quantas galinhas, mas ele fez não sei o quê. Puxa, isso faz parte da vida do dia a dia. Bom, então isso também existe. E eu vou contar talvez a diferença do boato do velho daquela lenda na escola que você diziam que já estavam... Não teve isso na sua escola, acho que essa lenda não tinha em Portugal, mas o Ítalo pegou. Que diziam que botavam cocaína dentro da bala para viciar as crianças. Lembra? Lembro. Eu acho que talvez... Até hoje eu tenho receio de aceitar bala na rua por causa disso. O disquinho da Xuxa ao contrário, todas essas coisas. Eu acho que a diferença talvez seja de fato na escala da disseminação. E o meu ponto nessa história é que isso só é possível graças ao declínio da mídia. Porque a mídia, como o nome diz, né? Mídia é aquilo que está no meio, né? É aquilo que está entre a sociedade
e o que está acontecendo, né? É uma coisa que eu explico também em detalhes num dos módulos lá do curso. Como é que surgiu isso, etc. Mas quando você tem o que eu chamo de a morte do jornalismo, onde as pessoas perdem completamente, passam tantas promissórias, tanto cheque sem fundo, que fica com crédito na praça prejudicado, você tem hoje um enorme contingente, talvez a imensa maioria dos brasileiros, que elas fazem o contrário. A credibilidade da imprensa ficou tão baixa que elas dizem o seguinte: olha, se saiu na Globo eu desconfio, é mentira. Se saiu na Globo, então ela passa a ter um efeito inverso. E aí, nesse ambiente onde você tem uma tentativa de censura de qualquer coisa que venha como alternativa, um descrédito completo dos veículos de mídia tradicional, é um solo fértil para a disseminação das notícias falsas. Porque a minha diferença para o Alexandre não está na divergência a respeito do fenômeno propriamente dito. Porque ele é mais perigoso ainda se ele estiver sendo utilizado como instrumento de nações estrangeiras, como instrumentos de guerra e revolução. Ele é mais perigoso ainda. Então, a resposta para isso do Alexandre deveria ser: é por isso que a gente tem que censurar, por isso que a gente tem que controlar, por isso que não pode ter liberdade de expressão. E a minha resposta é uma resposta diferente, é a resposta do Thomas Sowell. É a resposta do: olha, filho, a vida é cheia de problemas, o mundo é um lugar complicado, então não existem soluções, só existem escolhas, só existem trade-offs. Então nós não vamos conseguir solucionar o problema, mas se nós criarmos uma restrição, nós vamos ter um problema maior, que é o problema, que não é um problema para o Alexandre, mas é um problema para o Brasil, né? Para o Alexandre é muito bom, é a desculpa que ele está usando para conseguir o que ele quer, que é o servidor público que não serve mais a ninguém, que pode fazer o que ele bem entender, sendo absolutamente imune de qualquer crítica, e a criação do Ministério da Verdade, do orwelliano. Sim. E as pessoas não entendem. Professor Olavo de Carvalho, de novo, segunda vez que eu vou citar ele aqui hoje, ele explicava que a ficção, a literatura, ela existe para expressar a nossa natureza. Então ela serve como um alerta. Quando o Orwell escreve o 1984, o que ele está dizendo é: olha, cuidado, porque é isso que pode acontecer por conta da nossa natureza se a gente começar a concentrar o poder na mão de alguém. A distopia é para isso, é para mostrar o que acontece se o lado ruim do homem prevalece. Então, qual é o antídoto? O antídoto para fake news é mais real news. É uma população que construa credibilidade nos seus novos nomes, através do livre mercado monetário, financeiro, e o livre mercado de ideias. Eu vou dizer o seguinte, Paulo, o que nós estamos vendo é essa questão da proliferação, da existência e a capacidade de proliferação de boatos, né? Aqui não vou nem usar o termo fake news, mas é boatos mesmo, né? É o que eu chamo de ônus da liberdade, né? É o ônus da liberdade. Você sempre vai ter uma quantidade de pessoas que vai mentir, né? E sempre vai ter uma quantidade de pessoas que vai acreditar na mentira, eventualmente pode acabar acreditando na mentira. Eu já acreditei muita mentira na minha vida, né? Eu tenho 34 anos, é incontável a quantidade de vezes da minha vida em que eu já fui feito de trouxa, né? Tenho certeza que vocês estão ouvindo aí também compartilham desse sentimento, dessa experiência de vida, todo dia sai um malandro e um trouxa de casa. Exato. Eu já fiz muito desses negócios aí na condição de trouxa. Mas, enfim... Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C,
curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.